Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Ele finalmente chegou. Ele chegou mais cedo do que eu esperava. Ao ouvir o relato de Shenhai e Menlong, os olhos de Yuan Shong se iluminaram. Um brilho passou por seus olhos enquanto ele acalmava seu cultivo e saía do pátio. Embora Lu Ting não tenha declarado o assunto pelo qual estava ali, Yuan Shong sabia que era definitivamente sobre o incidente da consorte Taizen. Ele não tinha prestado muita atenção à corte real, mas sabia pelos rumores que o sábio imperador havia impedido o rei Song de comparecer à assembleia matinal por vários dias. Yuan Shong pensou que levaria pelo menos mais uma dúzia de dias até que o rei Song acordasse, então ele foi pego de surpresa pela chegada do outro. Yuan Shong encontrou Lu Ting no salão da residência da família Yuan. Lu Ting estava sentado à mesa de chá. Segurando uma xícara de chá de porcelana na mão, ele parecia ter esperado por um bom tempo. Ao ver Yuan Shong, seus olhos imediatamente brilharam em agitação. Yuan Shong, de 15 anos, estava vestido com uma calça de treino acinzentada, presa casualmente por um pedaço de tecido na cintura. Acompanhado de seu cabelo preto como breu, sobrancelhas crescentes e olhos brilhantes, ele parecia arrojado. Lu Ting nunca havia notado no passado, mas Yuan Shong parecia exalar compostura e confiança que estavam ausentes em pessoas de sua idade. Tudo o que ele fez parecia ter um motivo por trás. Independentemente de ter sido o incidente no pavilhão da Vasta Garça ou as palavras que ele deixou na embaixada dos 4 quartéis, seus feitos já tinham tornado impossível para alguém vê-lo como uma criança comum. Na verdade, houve momentos em que Lu Ting, involuntariamente, pensou nele como um colega. Isso era algo completamente inimaginável para o Lu Ting do passado. Lu Ting cumprimenta Gongyi. Lu Ting levantou-se abruptamente e fez uma profunda reverência. Senhor Lu, não há necessidade de formalidades. Eu sou indigno de seu arco. Yuan Shong sorriu. Yuan Shong achou Lu Ting uma pessoa extremamente interessante. Ele pensou que ele tinha escondido bem seus feitos no pavilhão da Vasta Garça, mas parecia que a outra parte já tinha percebido seu estratagema desde o começo. Yuan Shong até ousou apostar que Lu Ting desempenhou um papel importante em convencer o rei Song sobre o incidente da consorte Taizen. Gongyi é realmente uma pessoa formidável. E pensar que você seria capaz de adivinhar o assunto sobre o incidente da consorte Taizen com precisão. Você é definitivamente digno deste arco. Lu Ting não conseguiu evitar uma risada. Há pouco ele pensou que Yuan Shong era maduro como um adulto quando Yuan Shong perguntou o óbvio, como se fosse uma criança. O que você quer dizer? Não me lembro de ter dito nada. Yuan Shong fingiu ignorância. Na embaixada dos 4 quartéis, Gongyi não estava tentando persuadir o rei Song a não se opor à consorte Taizen. Arqueando as costas, Lu Ting acompanhou Yuan Shong e perguntou. Senhor Lu, você deve ter se lembrado errado. Não me lembro de persuadir o rei Song antes. Eu apenas aconselhei o rei Song a visitar o rei Shou para que eles pudessem reacender seu relacionamento. O sorriso no rosto de Yuan Shong se aprofundou. Gongyi, por favor, não brinque comigo. Admito que o assunto então foi minha culpa, certo? Se você tiver alguma opinião, sinta-se à vontade para falar. Farei o meu melhor para aconselhar o rei Song. Com um sorriso amargo, Lu Ting admitiu a derrota. Yuan Shong de repente começou a rir. Lu Ting não conseguiu evitar cair na gargalhada também. Era melhor não expor alguns assuntos. De volta à embaixada dos 4 quartéis, Lu Ting compartilhou os mesmos pensamentos do rei Song, embora não os tenha expressado. Ambos achavam que Yuan Shong não tinha os princípios que um subordinado deveria possuir, e isso causou uma ruptura na confiança mútua. Sem confiança mútua para servir como base de seu relacionamento, seria impossível para eles trabalharem juntos. Assim, Yuan Shong intencionalmente fingiu ignorância para fazer Lu Ting admitir a derrota. Somente depois de resolver esse problema e superar essa divergência eles puderam continuar a trabalhar juntos. Senhor Lu, então vou acreditar em suas palavras. Apontando o dedo para Lu Ting, Yuan Shong sorriu. Claro, eu quero dizer minhas palavras. Shou Gongyi já provou sua capacidade, então como eu ousaria dizer outra coisa? Lu Ting disse. Isso não foi mera brincadeira, mas palavras honestas de Lu Ting. Nem o assunto no pavilhão da Vasta Garça nem o incidente da consorte Taizen foram assuntos triviais comuns. Lu Ting admitiu que, embora Yuan Shong fosse jovem, sua percepção e sabedoria em relação a esses assuntos o superavam em muito. O revés sofrido por Liao Guangyi foi a melhor evidência de sua capacidade. Shong Gongyi, devido ao incidente da consorte Taizen, o sábio imperador ordenou que o rei Song ficasse fora da assembleia matinal e descansasse em sua residência. Este é um assunto enorme. Gongyi, por favor, siga-me até a residência do rei Song, Sua Alteza está esperando por você. Lu Ting disse seriamente. Então estarei incomodando o Sr. Lu. Vendo a expressão sombria de Lu Ting, Yuan Shong imediatamente assentiu.
Assim, os dois entraram na carruagem e partiram para a residência do rei Song. Algum tempo depois, o Anshong encontrou o rei Song no salão principal da residência. O rei Song, Lu Ting, o velho mordomo e o Anshong, esses quatro eram os únicos no salão principal. Além deles, não havia mais ninguém. As portas do salão principal estavam bem fechadas, e especialistas estavam posicionados por toda a residência, seja nos cantos ou nos telhados. Embora esta fosse a primeira vez de Yuan Shong na residência do rei Song, ele podia sentir claramente uma atmosfera pesada pairando na área. Shong Gongyi, você pode nos contar agora? No salão, os olhos de todos estavam voltados para Yuan Shong. O assunto entre o rei Shou e a consorte Taizen atormentava a mente do rei Song há algum tempo, e ele não podia esperar mais. Na opinião do rei Song, se havia uma pessoa que sabia dos segredos ocultos naquela questão, essa pessoa tinha que ser Yuan Shong. Se não fosse pelo lembrete de Yuan Shong, o rei Song não teria pensado em visitar o rei Shou, e ele não teria descoberto que a consorte Taizen, apesar de casada, era virgem. Quando o rei Song conheceu Yuan Shong na embaixada dos 4 quartéis naquela época, ele até repreendeu a outra parte por ser sem princípios. Mas agora, ele não ousava mais abrigar tais pensamentos. Vossa Alteza acha que eu sei a verdade? Quando todos esperavam ansiosamente pela resposta de Yuan Shong, a resposta de Yuan Shong deixou todos surpresos. Você não sabe? O rei Song ficou chocado. A razão pela qual ele convidou Yuan Shong foi porque ele tinha certeza de que Yuan Shong carregava a chave para as dúvidas deles. Ele não esperava que Yuan Shong dissesse que ele também não sabia de nada. Vossa Alteza está superestimando Yuan Shong. Eu também gostaria de saber a verdade, mas eu realmente não sei muito sobre o assunto. Balançando a cabeça, Yuan Shong sorriu amargamente. Seja em sua vida anterior ou em sua vida atual, o incidente da consorte Taizen era um mistério para Yuan Shong. Na verdade, na estrada para cá, quando ele soube por Lu Ting que a consorte Taizen era virgem, ele ficou ainda mais surpreso do que o último. Embora soubesse que a consorte Taizen e o rei Shou não tinham filhos, ele não poderia imaginar que a consorte Taizen ainda fosse virgem. Dadas as enormes probabilidades contra o assunto, como Yuan Shong não poderia ficar surpreso? O rei Song esperava uma resposta de Yuan Shong, mas Yuan Shong também não sabia nada melhor do que ele. Shong Gongyi, não foi isso que você disse antes. Se você não conhece os detalhes do assunto, por que aconselharia Sua Alteza a conhecer o rei Shou? Lu Ting também franziu a testa. Em pânico para levar Yuan Shong ao rei Song, ele não perguntou sobre o assunto ao longo do caminho. Por outro lado, foi Yuan Shong quem continuou perguntando a ele sobre o assunto envolvendo o rei Shou e a consorte Taizen. Vossa Alteza e o Sr. Lu estão enganados. Sem esconder nada, Yuan Shong revelou os detalhes de seu vislumbre do rei Shou. Naturalmente, ele deixou de fora a parte sobre encontrar esse incidente em sua vida anterior. Quer dizer, você só suspeitou do assunto porque viu o rei Shou. O rei Song não conseguiu esconder a decepção em seus olhos. Quanto maior a expectativa, maior a decepção. Ele pensou que Yuan Shong saberia a resposta, e se sentiu um pouco decepcionado ao perceber que não era o caso. Acredito que esta não é a questão com a qual Vossa Alteza deveria se preocupar. Yuan Shong olhou para o rei Song e sorriu. A verdade é realmente importante? Gostaria de perguntar que, independentemente da verdade, Vossa Alteza considerou seu próximo curso de ação. Ao ouvir essas palavras, o rosto do rei Song e Lu Ting imediatamente ficou sombrio. A seriedade também se arrastou para o rosto impassível do velho mordomo. Vossa Alteza, independentemente da verdade, há apenas duas possibilidades. A primeira possibilidade é que Sua Majestade tenha tomado a esposa do rei Shou para si, violando os ensinamentos dos sábios do passado. Se esse for o caso, então nada mais precisa ser dito. A segunda possibilidade é que haja uma história oculta no assunto, e a verdade não é como os outros presumiram. Se esse for o caso, então Vossa Alteza pensou em qual será seu próximo curso de ação. Yuan Shong encarou o olhar do rei Song com compostura. Essas palavras eram descaradas, e se fosse no passado, Yuan Shong nunca teria ousado dizer tais palavras. Mas isso foi naquela época. Desta vez, foi o rei Song quem o convidou. E os impactos do incidente da consorte Taizen foram enormes. O rei Song, o tio-avô e o clã Wan seriam afetados pelo resultado desse incidente, Yuan Shong não podia simplesmente ignorar. Yuan Shong sabia que não restava muito tempo para o rei Song. Yuan Shong, como você pode falar com o rei Song desse jeito? Lu Ting repreendeu. Está tudo bem? O rei Song balançou a cabeça enquanto caía em profunda contemplação. Se Yuan Shong tivesse ousado falar com ele daquele jeito no passado, ele definitivamente ficaria furioso. Mas a situação era diferente agora. Os 5 éditos imperiais o tinham acordado, e ele estava mais calmo do que nunca. Yuan Shong, o que você pretende dizer? O rei Song suspirou profundamente. Sua figura de repente pareceu extremamente cansada.
Vossa Alteza, é só uma questão de tempo até que o incidente da consorte Taizen seja concluído. Não resta muito tempo para Vossa Alteza. O Anshong suspirou antes de falar com um tom muito mais gentil. Era um pouco bizarro para uma criança de 15 anos falar tais palavras. No entanto, nem o rei Song, nem Lu Ting, nem o velho mordomo acharam nada de estranho nessa situação. Eles pareciam ter aceitado a atitude de Wan Chong sem saber. Vossa Alteza, Vossa Majestade já se posicionou claramente sobre o assunto. Vossa Alteza e meu tio-avô levaram os oficiais a se oporem a Vossa Majestade e consorte Taizen, e para proteger a consorte Taizen, Sua Majestade chegou ao ponto de emitir 5 decretos imperiais para expulsar Vossa Alteza da corte real. Já que esse foi o caso com Vossa Alteza, então Vossa Alteza pensou sobre o que aconteceria com os outros oficiais. Quando esse assunto chegar ao fim, o que você acha que a consorte Taizen faria? Se a consorte Taizen se tornasse rainha, o que Vossa Alteza acha que ela faria com aqueles que se opuseram a ela naquela época? O tom de Wan Chong era casual, mas para os outros, parecia que uma bomba enorme havia caído no salão principal. Você quer dizer que os outros funcionários também serão implicados no assunto? O rosto do rei Song finalmente se distorceu. O tempo todo, ele estava hesitando sobre seu próximo curso de ação, se ele deveria continuar se opondo à consorte Taizen e Sua Majestade ou não. As palavras de Wan Chong fizeram seu coração gelar. Ele estava tão preocupado com o incidente da consorte Taizen que negligenciou o impacto potencial que esse assunto teria na corte real e nos outros oficiais. Impossível. Sua Majestade nunca fará isso. Isso é metade dos oficiais da corte real. O rosto do rei Song estava terrivelmente pálido. Vossa Alteza realmente pensa assim? O Anshong suspirou profundamente. Se o rei Song não mudasse sua atitude em relação a esse assunto, então os eventos certamente seguiriam esse caminho. Ninguém conseguia entender por que o sábio imperador era tão protetor com uma mulher, mas isso era um fato. O lugar da consorte Taizen no coração do sábio imperador era muito maior do que muitas pessoas imaginavam. O motivo disso estava destinado a ser um mistério que ninguém de fora jamais descobriria. O salão principal ficou em silêncio. Os olhos do rei Song estavam fechados, e suor frio escorria de sua testa. Lu Ting também não foi melhor. Lu Ting estava encarando Wan Chong como se tivesse visto um fantasma. A percepção desse jovem em relação a assuntos importantes havia superado em muito sua imaginação. Enquanto ele e o rei Song ainda estavam ocupados descobrindo os segredos por trás do incidente da consorte Taizen, Wan Chong já estava pensando nas consequências do assunto. Nesse momento, Lu Ting não pôde deixar de se sentir feliz por ter notado Wan Chong no pavilhão da Vasta Garça e por ter convidado Wan Chong. Caso contrário, quem sabe quando eles acordariam disso? Só de pensar em como metade dos oficiais da corte real estariam implicados no assunto, Lu Ting não conseguiu deixar de estremecer de medo. Em um instante, o salão ficou completamente silencioso. Apenas o som de uma respiração agitada podia ser ouvido. Vendo essa cena, Wan Chong assentiu levemente. Dado que o rei Song e os outros podiam perceber a gravidade desse assunto, o esforço de Wan Chong na embaixada dos 4 quartéis não foi em vão. Vossa Alteza pensou nas consequências quando metade dos oficiais da corte forem rebaixados ou exilados, e o rei Qi e o clã Yao começarem a assumir o comando da corte real. O velho mestre Yao está preocupado com sua reputação, então o clã Yao pode não fazer nada extremo, mas e o rei Qi? Dada a personalidade do rei Qi e sua maneira de fazer as coisas, Vossa Alteza acha que o rei Qi desistiria desse tipo de oportunidade? Se a tomada de decisões da corte real e dos militares caísse nas mãos do clã Yao e do rei Qi, que valorizam seus interesses pessoais acima dos outros, o que Vossa Alteza acha que acontecerá com a grande Tang? O Anshong aconselhou seriamente. Nesse momento, o Anshong finalmente falou todas as palavras que havia guardado dentro de si. Naquela época, na embaixada dos 4 quartéis, havia muitas palavras que o Anshong não disse e nem podia dizer. No entanto, o peso dessas palavras era diferente, especialmente depois que o rei Song recebeu 5 éditos imperiais. A aparência do rei Song gradualmente ficou mais e mais horrível. O velho mordomo e Lu Ting também não pareciam melhores. Eles nunca tinham considerado o assunto da perspectiva de Wan Chong. Então, o que você acha que eu deveria fazer? O rei Song finalmente levantou a cabeça e olhou para Wan Chong. O rei Song não ousou mais subestimá-lo por causa de sua juventude ou de sua aparência externa. Naquele momento, o rei Song já pensava em Wan Chong como um jovem estrategista, extremamente importante. Essa é uma escolha que Vossa Alteza terá que fazer. Assuntos privados ou assuntos nacionais, qual Vossa Alteza valoriza mais? Wan Chong sorriu, sabendo que a determinação do rei Song já estava vacilando. Você está dizendo que devemos negligenciar os ensinamentos dos sábios do passado e a responsabilidade de um subordinado? O rei Song refutou. Então, a honra de um subordinado ou o assunto nacional da grande Tang, qual deles Vossa Alteza considera mais importante? O Anshong respondeu sem medo.
O rei Song suspirou profundamente, e um profundo sentimento de derrota brotou nele. Ele sabia o que tinha que fazer. Na verdade, Vossa Alteza não deveria se culpar por esse assunto. Nesse assunto, o rei Shou não foi ferido, a consorte Taizen não foi ferida e Sua Majestade não foi ferido. Isso não é suficiente? Se é um assunto sobre o bem-estar da nação, então os interesses de um indivíduo devem ser deixados de lado. Contanto que seja benéfico para a grande Tang, por que Vossa Alteza deveria se preocupar com a perda de honra? O Anshong consolou. Na verdade, o Anshong sentia profundo respeito pelo rei Song. Se fosse qualquer outra pessoa colocada na situação do rei Song, ele já teria desistido há muito tempo. Somente uma pessoa tão correta quanto o rei Song seria torturada por esse assunto. Se é uma questão sobre o bem-estar da nação, então os interesses de um indivíduo devem ser deixados de lado. Bem dito. Bem dito. O rei Song suspirou profundamente e recuperou um pouco de sua antiga imponência. Mas mesmo que eu queira fazer alguma coisa agora, já é tarde demais. O rei Song suspirou profundamente. A água derramada não poderia ser retirada. As circunstâncias atuais já haviam evoluído além de seus meios. Os 5 decretos imperiais do imperador sábio já o haviam expulsado da cena política. Além disso, ele era o líder por trás dos oficiais que se opunham à consorte Taizen. Sua Majestade e consorte Taizen certamente jogariam a culpa nele. Independentemente do que ele fizesse, já era impossível reverter a situação. O salão inteiro estava em silêncio, e a atmosfera estava pesada. Todos aqui sabiam muito bem em que tipo de situação o rei Song estava. O imperador nunca fala levianamente, mesmo que o rei Song mudasse sua atitude agora, seria extremamente difícil para ele retornar para onde costumava estar na corte real. O rei e o clã Yao já haviam vencido. Agora mesmo, temo pelos outros subordinados na corte real. Só espero que Sua Majestade não os rebaixe e exile por causa desse assunto. O tom do rei Song estava cheio de preocupação. Vossa Alteza, você tem alguma maneira de encontrar o sábio imperador? Dada a confiança que ele tem em você, ainda pode haver motivos para reconciliação. O velho mordomo, que estivera em silêncio o tempo todo, de repente falou. É impossível. Sua Majestade está atualmente no auge de sua raiva. Todos nós subestimamos a determinação de Sua Majestade sobre esse assunto. Agora mesmo, é impossível para mim encontrar Sua Majestade. Além disso, o rei e o clã Yao pensariam em todos os tipos de meios para me privar da oportunidade também. Disse o rei Song. Desamparo brilhou nas profundezas dos olhos do velho mordomo. Embora ele possuísse cultivo inigualável, ele era impotente nesse tipo de política da corte real. Além disso, se eu mudasse de repente minha atitude, como os outros oficiais me viriam? Como Sua Majestade me veria? Como toda a corte real me veria? Mesmo se eu apoiasse Sua Majestade agora, a situação poderia não ser tão boa quanto vocês todos pensam que seja. O rei Song suspirou. Lu Ting também não conseguiu encontrar palavras para dizer. Uma flecha disparada não pode ser retirada, essa era a situação em que o rei Song estava. Não importava o que ele fizesse, ele não tinha escolha a não ser assumir a responsabilidade por todo esse assunto. Neste momento, até Lu Ting estava perdido. Pisar na corte real era semelhante a pisar em areia movediça, um único erro deixaria alguém afundando até chegar ao fundo do poço. Mesmo que o rei Song pudesse ver que metade dos oficiais da corte real estariam implicados, e que o rei e o clã Yao ganhariam poder na corte real, não havia nada que ele pudesse fazer. Não há realmente solução para este assunto? Lu Ting falou indignado. Na verdade, sobre esse assunto. Vossa Alteza não precisa necessariamente expressar sua aprovação pela consorte Taizen. Depois de um longo momento de silêncio, quando todos se sentiam perdidos, a voz de Yuan Shong soou de repente. Sua voz era clara e confiante, e parecia que estava separando as nuvens sombrias para trazer-lhes o sol. A atenção do trio foi despertada e eles imediatamente se viraram para olhar para Yuan Shong. Yuan Shong, você tem alguma ideia em mente? O rei Song perguntou. Shong Gongyi, não há necessidade de se conter diante do rei Song. Sinta-se livre para falar o que pensa. Lu Ting encorajou. Alteza, não se opor já é equivalente a apoiar. Yuan Shong disse. Muitas vezes eram os espectadores que conseguiam avaliar a situação claramente. Este mundo não consistia apenas em 2 cores, preto e branco. Mas mesmo assim, isso está longe de ser suficiente. Lu Ting hesitou por um momento antes de responder. Lord Lu, você ainda não consegue entender? A razão pela qual Sua Majestade está bravo não é por causa da oposição do rei Song, mas porque a oposição do rei Song o colocou em uma posição difícil ao se tornar a principal força se opondo à indução da consorte Taizen ao Palácio Real. Se a consorte Taizen for capaz de ser introduzida com sucesso no palácio, se as vozes da oposição se tornarem mais suaves. Vocês todos acham que Sua Majestade ainda ficará incomodado com essas vozes opostas?
O Anshong sorriu. Os olhos de todos se iluminaram abruptamente. O rei Song também ficou surpreso com as palavras de Yuan Shong. Ele de repente percebeu que seu maior erro no incidente da consorte Taizen foi não ter convocado Yuan Shong para discutir esse assunto com ele antes. As percepções dessa criança pareciam ser muito diferentes dos outros. Ele sempre foi capaz de perceber coisas que os outros não eram capazes. Se fosse só isso, o rei Song não o teria valorizado tanto. Mas a questão era que quando ele contemplava as palavras da outra parte, ele achava suas palavras surpreendentemente lógicas e racionais, e ele frequentemente se sentia iluminado por elas até. Continue. O rei Song de repente se sentiu animado e olhou para Yuan Shong com expectativa. Ele estava ficando cada vez mais curioso sobre essa prole do clã Yuan. Sim, Vossa Alteza. Yuan Shong curvou-se e continuou. Sua compostura parecia ser contagiante, e os outros não conseguiam deixar de fluir com seus pensamentos. Vossa Alteza possui imensa influência na corte real, e uma única palavra sua foi capaz de reunir muitos oficiais. Esta também é a principal razão pela qual Sua Majestade está descontente com você. No entanto, se Vossa Alteza mudasse de repente sua atitude e ficasse em silêncio, os oficiais da corte real certamente ficariam perplexos. Naquele momento, Vossa Alteza só precisa dizer que há uma história mais profunda no incidente da consorte Taizen, e dada a influência de Vossa Alteza, isso certamente causaria um grande alvoroço na corte real. Com hesitação, a oposição dos outros não seria capaz de ser tão intensa e fervorosa quanto era. Enquanto metade daqueles que se opõem à consorte Taizen hesitar, então a consorte Taizen certamente seria capaz de ser introduzida no palácio. Enquanto as vozes de oposição na corte real se acalmarem, a obstrução que Sua Majestade enfrentou no assunto não seria tão grande. Se for assim, é altamente provável que ele não insista mais no assunto. Mesmo que alguém continuasse se opondo à consorte Taizen, ele poderia simplesmente desconsiderar. Dessa forma, a honra dos subordinados seria mantida e, ao mesmo tempo, nenhum dos oficiais da corte real seria prejudicado também. Disse Yuan Shong. No salão, o rei Song e o velho mordomo se entreolharam, surpresos com as palavras de Yuan Shong. Os assuntos da corte real eram complicados, e um único passo em falso poderia resultar na queda de alguém no abismo. Como tal, o rei Song pensou que Yuan Shong seria estranho aos assuntos da corte real. No entanto, as palavras de Yuan Shong não pareciam ter vindo de uma criança, mas de um veterano que havia se imerso na corte real por dezenas de anos. Além disso, o plano de Yuan Shong havia levado todos os aspectos em consideração. O rei Song não pôde deixar de admitir que esse era o melhor curso de ação no momento. Esta criança é realmente surpreendente. Se o rei Song não tivesse ouvido Yuan Shong dizer essas palavras pessoalmente, ele nunca teria acreditado que uma criança de 15 anos fosse capaz de elaborar um plano tão detalhado. No passado, quando o rei Song ouviu do clã Yuan que o revés de Yaoguang foi mérito de Yuan Shong, ele pensou que o clã Yuan estava exagerando intencionalmente o assunto para promover seus descendentes. Mas agora, o rei Song podia declarar com confiança que um verdadeiro gênio havia aparecido no clã Yuan. A impressão que Yuan Shong lhe deu foi muito mais profunda e marcante do que a de seus irmãos mais velhos. Esses pensamentos passaram pela mente do rei Song. Rapidamente se recuperando de seu espanto, o rei Song se virou para Lu Ting. Senhor Lu, o que você acha deste assunto? Alteza, perdoe minha franqueza, mas acho que esse é o melhor plano que podemos bolar no momento. Depois de refletir por um momento, Lu Ting continuou com um tom sombrio. No entanto, é uma pena que, mesmo que consigamos proteger todos os oficiais, será difícil para Vossa Alteza retornar à corte real. No mínimo, seria impossível em meio ano. E até lá, o rei Qi e o clã Yao já teriam terminado de assumir o birô de pessoal militar e o birô de punições. O birô de pessoal militar e o birô de punições eram as duas organizações mais importantes e poderosas na corte real. Das duas, a importância do birô de pessoal militar para o rei Song não poderia ser enfatizada mais. A razão pela qual o rei Song possuía grande poder de decisão e influência na corte real era devido ao seu imenso prestígio nas forças armadas. Se o birô de pessoal militar caísse nas mãos do rei Qi, o rei Song teria perdido mesmo que todos os oficiais da corte real estivessem protegidos. Além disso, dada a personalidade do rei Qi, ele não pararia logo após ganhar autoridade sobre os militares. Ele definitivamente tentaria substituir todos os homens do rei Song pelos seus no menor tempo possível. Militar, um aspecto importante de uma nação, deve ser governado adequadamente. Uma vez que o birô de pessoal militar caia nas mãos de uma pessoa como o rei Qi, o império estaria realmente em apuros. Estou relutante em desistir também, mas está claro qual consequência é mais leve. Só podemos fazer assim. Encarando o céu, o rei Song suspirou profundamente. Na verdade, ele se sentiu indignado em desistir assim tão facilmente. Olhando para a dupla, Yuan Shong ficou em silêncio. Ele já tinha feito muito além de sua responsabilidade pelo incidente da consorte Taizen, e não havia necessidade de interferir mais.
No entanto, após um momento de hesitação, ele ainda disse isso. Vossa Alteza, na verdade não é necessariamente a vitória do rei Qi. O rei Qi pode não necessariamente ganhar autoridade sobre o birro pessoal militar. As palavras de Yuan Shong fizeram o corpo do rei Song tremer violentamente. Ele estava tentando ao máximo manter a compostura, mas as palavras de Yuan Shong quebraram sua última linha de defesa. Como? O rei Song perguntou ansiosamente. Não é como se não houvesse uma maneira de minimizar as consequências adversas deste assunto ao mínimo. A chave para esta questão é uma única pessoa. Desde que esta pessoa concorde com isso, tudo pode ser resolvido facilmente. Disse Yuan Shong. Quem? O rei Song, o velho mordomo e Lu Ting perguntaram quase simultaneamente. Os 5 éditos imperiais já mostravam muito sobre a determinação do sábio imperador sobre esse assunto. O trio achou difícil acreditar que Yuan Shong tivesse uma solução para trazer o rei Song de volta ao seu antigo prestígio, apesar das circunstâncias avassaladoras. Consorte Taizen. Com um sorriso brilhante, Yuan Shong pronunciou um nome. Tudo depende da Consorte Taizen. Aquele que começou tudo deve ser aquele que resolverá tudo. Se Vossa Alteza deseja retornar à corte real, Vossa Alteza terá que obter a ajuda da Consorte Taizen. A sala inteira ficou em silêncio. Os olhos do trio se arregalaram lentamente, e parecia que eles estavam olhando para o monático. Loucura. Isso foi uma loucura total. Se não fosse pela performance anterior de Yuan Shong, o trio teria gritado imediatamente essas palavras. A maior oposição da Consorte Taizen veio do rei Song, e os dois eram inimigos mortais. Se ela pudesse, ela teria matado o rei Song neste exato momento. Como ela poderia ajudar seu próprio inimigo? Pensar que Yuan Shong queria que a Consorte Taizen falasse pelo rei Song. Isso era devaneio. Até o lunático mais insano não ousaria dizer tais palavras. Vendo os olhares de descrença de todos, Yuan Shong riu com vontade. Ele não conseguiu evitar sentir uma sensação de realização. Naquele exato momento, em todas as planícies centrais, havia apenas uma pessoa que poderia mudar a atitude da Consorte Taizen em relação ao rei Song. E essa pessoa era ele, Yuan Shong. Yuan Shong, se você realmente for capaz de fazer o que acabou de dizer, eu vou ceder a você. Já seria uma grande bênção se a Consorte Taizen não nos odiasse. Como ela poderia nos ajudar? Yuan Shong, se você for capaz de fazer isso, eu prometo a você qualquer coisa que você queira. Não importa o que seja, contanto que esteja dentro dos meus meios, eu definitivamente realizarei seu desejo. O trio olhou para Yuan Shong em descrença. Estava claro para eles que esse assunto estava completamente fora de questão. Como Yuan Shong poderia sequer pensar em fazer com que o inimigo falasse por alguém? O rei Song tinha visto todos os tipos de pessoas na corte real. Havia muitas pessoas que imploravam por perdão aos inimigos, mas implorar ao inimigo para ajudar alguém além disso. Ele nunca tinha visto tal assunto antes. Nem mesmo o clã Yao, famoso por suas estratégias, ousaria dizer tais palavras. Para dizer palavras tão imaturas, Yuan Shong era realmente muito jovem. Yuan Shong sorriu. Ele podia ver claramente a expressão do trio e, sem dúvida, eles não pensavam bem sobre esse assunto. Até mesmo Lu Ting, que tinha maior boa vontade e confiança para com ele, pensou que esse assunto era impossível de ser realizado. Yuan Shong não se incomodou em tentar mudar a opinião deles. No final, ações falam mais alto que palavras. Vossa Alteza, não há nada no mundo que possa ser garantido, então não posso lhe garantir que terei sucesso. No entanto, se Vossa Alteza não se importar, posso tentar. Só que, precisarei da assistência total de Vossa Alteza para esse assunto. Disse Yuan Shong. Sem problemas. Sinta-se livre para fazer o que quiser. Se tiver algo que precise, sinta-se livre para me dizer ou ao Lord Lu, dedicarei todos os meus recursos para ajudá-lo. O rei Song sorriu casualmente. Claramente, ele não acreditava que Yuan Shong teria sucesso, e essa também era a razão pela qual ele não sentia nenhum fardo permitindo que Yuan Shong fizesse o que quisesse nesse assunto. Obrigado, Vossa Alteza. Yuan Shong curvou-se. Ele realmente não conseguia se conter nesse assunto. Se ele quisesse atingir seus objetivos, a ajuda do rei Song era necessária. Deixando a residência do rei Song, Yuan Shong sentou-se em sua carruagem, profundamente em contemplação. Embora ele tivesse prometido confiantemente ao rei Song sobre esse assunto, ele sabia que não seria, de forma alguma, fácil. A água derramada não poderia ser retirada, e as palavras eram as mesmas. Dado quão intensa era a oposição do rei Song de antes, era impossível induzir a consorte Taizen a sentir qualquer boa vontade e mudar sua atitude em relação a ele de repente. Mas não havia nada que pudesse ser dito com certeza neste mundo. Sentado na carruagem, os pensamentos de Yuan Shong voavam pelo lugar. Ele se lembrou de vários assuntos que ouviu sobre Consorte Taizen. Nessa era, todos estavam cheios de desprezo pela Consorte Taizen.
Eles a caluniavam e insultavam, e, como tal, a compreensão da população sobre ela só parava em uma mera mulher, um desastre para o país e a população, e termos tão depreciativos. Ninguém sabia da verdade. Somente Wan Chong sabia que essa mulher não era alguém que descrições como princesa consorte show ou uma mera mulher poderiam abranger. Independentemente de qual contínuo de tempo e espaço fosse, essa mulher era bem conhecida por sua beleza. Apesar dos vários milênios de história das planícies centrais, ela ainda conseguiu deixar uma marca na história por meio de sua beleza. Isso mostra o quão deslumbrante era sua aparência. Entretanto, naquele momento, ninguém, exceto Wan Chong, sabia deste assunto. Além de sua beleza, Wan Chong também sabia que a consorte Taizin gostava de poemas únicos sobre romance e felicidade, e essa fantasia já havia ultrapassado em muitos níveis comuns. Por isso, a consorte Taizin tinha uma admiração excepcional por poetas talentosos. No futuro, a consorte Taizin frequentemente convocaria poetas respeitáveis, ouviria suas recitações de poemas edísticos, os promoveria e lhes concederia grande riqueza. E para os poetas que viviam em dificuldades, a consorte Taizin frequentemente lhes concedia uma quantia considerável. Assim, o nome da consorte Taizin sempre foi excelente entre os poetas da Grande Tang. O amor da consorte Taizin por poemas e seus versos já ultrapassava em muito a compreensão dos outros. Quando ela via bons versos de poemas, ela os levava para onde quer que fosse, não querendo se separar deles em nenhum momento, chegando até mesmo a abraçá-los enquanto dormia. O que enchia os poucos baús mais primorosamente ornamentados em seu quarto não era ouro ou joias, mas os versos dos poemas que ela amava. Assim como qualquer outra mulher, a consorte Taizin também tinha seu ponto fraco. Ela amava poetas talentosos, e se esses poetas talentosos a elogiassem, ela imediatamente voaria para as nuvens e os recompensaria generosamente. Como este mundo se concentrava mais na busca por artes marciais, os poemas neste mundo não eram tão avançados. Em sua vida anterior, quando Wan Chong ouviu que consorte Taizin favorecia poemas, ele teve algumas ideias, mas não conseguiu encontrar uma chance de executá-las. Se eu puder trazer esse poema à tona, há uma grande chance de que esse assunto seja resolvido. Um pensamento passou pela mente de Wan Chong quando ele se lembrou de um poema. Este mundo diferia da Grande Tang que Wan Chong conhecia de muitas maneiras. Por exemplo, Li Bai e Du Fu não existiam. Ainda havia muitos versos de poemas aclamados e poetas famosos neste mundo, mas seus padrões estavam muito abaixo do nível que Wan Chong conhecia. No mínimo, os versos do poema que Wan Chong conhecia eram mais do que suficientes para que ele se destacasse de todos os poetas do mundo. Tudo bem, eu vou escolher esse poema. Eu vou saber se vai funcionar ou não quando eu tentar. Não havia nada como um caso garantido neste mundo. No entanto, Wan Chong pensou que havia uma possibilidade extremamente alta de que este poema pudesse mudar a impressão da consorte Taizin sobre o rei Song e aliviar seu relacionamento. Retornando à residência, ele imediatamente pegou seu pincel e escreveu cuidadosamente a canção da pureza e da paz. Wan Chong foi capaz de inventar muitas estratégias sábias, mas é preciso dizer que suas palavras eram realmente abaixo da média. Apesar de seu esforço, suas palavras eram tortas e quase inaceitáveis. Nesse aspecto, Wan Chong se assemelhava à sua identidade de filho de um general. Entretanto, embora suas palavras fossem abaixo da média, não havia nada a criticar sobre os versos e o conteúdo do poema. É basicamente isso. Olhando para o conteúdo que ele havia escrito no papel chum, Wan Chong deu um grande suspiro de alívio. Apenas escrever essas poucas palavras foi o suficiente para ele começar a suar. Usar um pincel e brandir uma espada eram realmente duas noções diferentes. Olhando para sua própria criação, Wan Chong assentiu. Então, ele agarrou o selo ao lado e carimbou o selo Li Shenqi grandiosamente nele. Este era o selo do rei Song. Wan Chong pediu a Lu Ting antes de deixar a residência do rei Song, e o rei Song generosamente a passou para ele. Soprando, Wan Chong esperou a tinta secar antes de colocá-la em um envelope grande. Então, depois de escrever algumas palavras no envelope, ele carimbou o selo do rei Song nele mais uma vez. Menlong. Seu servo está aqui. Na porta, Menlong respondeu antes de entrar respeitosamente na sala. Entregue este envelope ao Palácio Real e peça para eles entregarem à consorte Taizin. Quanto a este selo, devolvo-o ao Lord Lu. Wan Chong gesticulou para o envelope e o selo sobre a mesa. O sábio imperador construiu o Palácio Yushin especialmente para a consorte Taizin viver. Seria impossível para uma pessoa comum enviar uma carta, mas Wan Chong sabia disso. Dada a identidade do rei Song, o selo no envelope deveria ser suficiente para garantir que ela seria entregue com segurança nas mãos da consorte Taizin. Este envelope determinará se ela ajudará o rei Song ou não. Wan Chong pensou. Após entregar o envelope e o selo, Wan Chong exalou profundamente. Agora que havia terminado com o assunto do rei Song, Wan Chong voltou sua atenção para seu cultivo. Ele havia cultivado o poder do deus bárbaro para o primeiro dan para energia de origem de sexta camada, que correspondia ao seu reino de cultivo.
Se o Wanshong desejasse avançar a técnica ainda mais, ele teria que atingir a energia de origem nível 7 primeiro. Em outras palavras, era impossível para ele treinar ainda mais o poder do deus bárbaro naquele momento. No entanto, o lado bom foi que o cultivo bem-sucedido do poder do deus bárbaro induziu a energia de origem a fluir constantemente para o corpo de Wanshong, aumentando significativamente sua taxa de cultivo. Se eu quiser alcançar reinos mais elevados, não posso ficar aqui. O Wanshong pensou enquanto olhava pela janela. Além da capital, ele conseguia ver vagamente algumas montanhas. A densidade da energia de origem era muito maior nas florestas da montanha do que em uma cidade. Se o Wanshong quisesse levar seu cultivo a reinos mais elevados e trazer à tona a força total do poder do deus bárbaro, ele teria que deixar a capital e entrar nas florestas da montanha. No entanto, não posso ficar muito ansioso sobre esse assunto. Terei que fazer preparativos primeiro. O Wanshong bateu levemente seu dedo indicador direito na mesa. Subconscientemente, ele se lembrou daquele assassino das Ilhas Orientais. Passos espectrais acompanhados de excelentes técnicas de assassinato fizeram daquela assassina uma inimiga difícil de se defender. Se não fosse por Wanshong segurando-a com estratagemas, ele teria morrido naquela época. Dada a forte segurança na capital no momento, era natural que a moça não ousasse atacá-lo. No entanto, se ele deixasse a capital e entrasse nos terrenos complicados das florestas montanhosas, seria uma questão totalmente diferente. Aquele terreno era altamente vantajoso para um assassino. Shenhai, Menlong, Arloge e Ablonodam podem não ser necessariamente capazes de protegê-lo, e eles próprios podem até morrer sob o ataque dela. Se assim fosse, o coração de Wanshong doeria. Só afiando o machado é que se pode cortar árvores efetivamente. Para resolver esse assunto, terei que procurar um guarda-costas poderoso. Levando a mão à testa, Wanshong sentiu uma pontada de dor de cabeça. Sua mãe e irmãzinha estavam morando na residência da família Wan, então ele não podia levar os guardas para a residência junto com ele. Assim, ele só podia tentar encontrar alguma maneira de contratar alguns especialistas poderosos de fora. Vasculhando suas memórias, Wanshong tentou se lembrar se havia algum especialista confiável por perto. De repente, um pensamento passou pela mente de Wanshong e ele se lembrou de algo. A maneira mais conveniente de encontrar um guarda-costas especialista no menor tempo possível seria por meio da contratação de mercenários. O Wanshong sabia de um mercenário que possuía artes marciais incríveis. No entanto, ele tinha um temperamento excêntrico e seu preço era ridículo. Além disso, ele tinha uma aparência desleixada e roupas esfarrapadas. Portanto, ninguém se importava com ele. Somente alguns anos depois, por uma coincidência, todos descobriram que ele era, na verdade, um especialista formidável. Mas, naquela época, ele já havia sido recrutado por um rei da família imperial como guarda-costas pessoal. No entanto, a essa altura, ele provavelmente tinha acabado de aparecer na capital. Dado seu temperamento excêntrico e preços ridículos, ninguém além de Wanshong o notaria. Vai ser ele. Wanshong decidiu. Fim dos capítulos do 120 ao 122. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.